Olá, amigos. Quarta-feira, dia 1º de maio, né? Aqui no Brasil comemoramos o Dia do Trabalhador, não o Dia do Trabalho, né? O Dia do Trabalhador. Chegamos aí na leitura 947, leitura do Guia do Estudo da Palavra de Deus. A leitura é para conduzir você à Palavra de Deus, que é o único livro que usamos como nossa regra de fé, de esperança. Estamos na lição número 5 e nesse primeiro trimestre do ano estamos estudando aí sobre o grande conflito. E o título de hoje, somente Cristo, somente a graça. E começamos aí com a questão número 4. Como funciona o plano da salvação? Você pode ver aí Efésios 2, do 8 ao 9, Romanos 3, 23 e 24, Romanos 6, 23, Romanos 5, do 8 ao 10. Como funciona o plano da salvação então? Bom, amados, eu respondi assim, a salvação é graça, é mérito de Cristo na cruz. Não há mérito em nós que seja capaz de conquistar a salvação. Porém, tem um porém aí, Edilson? Tem. É necessário que tenhamos fé para ativá-la. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é o veículo que nos aproxima de Cristo, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz. Então quer dizer que a salvação é graça, não tem esse negócio de 10 mandamentos, não tem... Opa, peraí, existe a obediência que é necessária. Então é necessário ser obediente para ser salvo? Não, amados. É fruto, é demonstração de que realmente nós estamos em Cristo Jesus. Precisamos ter o cuidado que Cristo já morreu pelos pecados do passado, do presente e do futuro. Porém, amados, nós temos que cuidar para não tornar a graça de Cristo em desgraça. Como assim, Deus? Por quê? Bom, se Deus já morreu pelos pecados do passado, presente e futuro, significa então que eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso evangelizar, eu não preciso fazer mais nada. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso dar voz ao meu livre-arbítrio, né? Posso dar voz à minha alma e fazer o que eu quiser. Não, aí você colocou, né? Tornou a graça em desgraça, né? Porque de que adiantava? Do que adianta eu estudar a Bíblia? Do que adianta eu evangelizar? Para que fazer isso? Que sentido que tem se Jesus já morreu por todos os pecados, então eu posso pecar deliberadamente? Aí essa é a palavra. Essa é a palavra. Onde nós tornamos a graça em desgraça. Nós não podemos e não devemos pecar deliberadamente. Cristo viveu nessa terra sem pecado. E a nossa luta todos os dias é para fugirmos do pecado. Quando cometemos pecado é por acidente, precisa ser por acidente. Nós não podemos saber que é e continuamos fazendo. É tornar a graça de Deus em desgraça na nossa vida. Nós precisamos de obediência. A obediência mostra que nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nós nos submetemos a Ele, que nós não somos mais escravos do pecado, porque quando a gente grita, quando a nossa alma grita, quando a alma de um adolescente grita que quer liberdade, na verdade ela está com cegueira espiritual, porque a liberdade sem Cristo é escravidão. Nós nos tornamos escravo do diabo, escravo do pecado. A única maneira de sermos verdadeiramente livres e vivos é aceitando a graça de Cristo nas nossas vidas e nos tornando parecido com Cristo. Cristo não foi um arruaceiro, Cristo não foi um beberrão, né, um festeiro. Então, por que nós vamos ser diferentes de Cristo? Se nós aceitamos a graça dele, nós precisamos viver como Cristo viveu. Amém, amados? Deus oferece a salvação como um dom. O Espírito Santo nos leva a aceitar pela fé o que Cristo ofereceu por meio de sua morte na cruz do Calvário. Jesus, o divino Filho de Deus, ofereceu sua vida perfeita para expiar os nossos pecados. A justiça divina exige obediência. A vida perfeita de Cristo está no lugar de nossa imperfeição. A lei que quebramos nos condena à morte eterna. Por nossas escolhas pecaminosas, ficamos aquém do ideal de Deus.
Sozinhos não podemos atender às exigências de Deus, merecemos a morte. Mas há boas notícias. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse versículo, Romanos 6:23, é o primeiro versículo que eu aprendi quando ainda muito jovem, né? Meu pai escreveu num quadrinho com letras vermelhas e a minha avó deixava pendurada na cozinha. Então todos os dias eu lia lá, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um dom imerecido. Se fosse pelas obras, nós a não conquistaríamos. Se há uma verdade no Evangelho, é que não obtemos a salvação por nossas obras. Martinho Lutero e os reformadores protestantes descobriram Cristo, e ele somente como fonte da salvação. Foi então que Lutero começou a pregar a mensagem da graça salvadora de Cristo. Multidões se reuniram para ouvir suas mensagens sinceras e transformadoras. É a única mensagem que tem o poder de transformar o homem. Suas palavras eram como um copo de água fria no deserto estéril da vida das pessoas. O povo tinha sido algemado por tradições da igreja medieval e escravizado com rituais antigos que não ofereciam vida espiritual. A letra mata, mas o espírito vivifica. As mensagens bíblicas de Lutero tocaram o coração e vidas foram transformadas. Ao ler o Novo Testamento, Lutero comoveu-se com a bondade divina. Ficou surpreso com o desejo de Deus de salvar toda a humanidade. Esse é o desejo de Deus. Não foi para uns e outros ou para alguns que Cristo morreu, foi por toda a humanidade. Mas precisamos aceitar o sacrifício dele na cruz. A visão popular ensinava pelos líderes da igreja que a salvação era uma combinação de obra humana com obra divina. De jeito nenhum. Lutero descobriu que a morte de Cristo na cruz era suficiente para todos. Louvado seja Deus pela vida de Martinho Lutero. Cristo foi tratado como nós merecíamos. Cristo foi tratado como nós merecíamos. Nós merecíamos ser tratados como Cristo foi tratado, para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais ele não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça. Então nós somos a justiça de Deus em Cristo, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebemos a vida que era dele. Esse é um Deus de amor. Essa é a maior prova do amor de Deus para conosco. Questão aí de rodapé. Se a salvação é a obra de Deus, que papel as boas obras desempenham na vida cristã? Como afirmar a importância das boas obras sem torná-las o fundamento da esperança? Bom, amados, eu respondi assim, é o testemunho de que existe uma fé viva em nós e é a maneira de expressar Cristo em nós. E sem obras, a fé é morta. A fé sem obras é morta, né? Tiago capítulo 2, verso 17, aí você pode ver isso. A fé sem obras é morta. Então o que adianta dizer, eu tenho fé, mas a minha vivência, o meu dia a dia não demonstra, os meus atos e atitudes não demonstram que eu tenho fé, né? Então eu não tenho. A fé sem obras é morta, mas não é pelas obras que nós somos salvos. Por isso que há uma confusão aí, que era a combinação aí de obras humana, né, como disse aqui, uma combinação de obra humana com a obra divina. Essa não é verdade, né? É só um fruto. A fé é um fruto da nossa salvação. Mas então eu posso fazer coisas boas e coisas boas e mais coisas boas e mais coisas boas que eu posso ser salvo? Não é assim, não é desse jeito. Sem nós reconhecermos que Cristo é a nossa salvação, nós não a alcançamos. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado por entregar Jesus à morte para que nós tenhamos vida. Que nós todos os dias possamos ter consciência, meu Deus, da Tua graça, termos consciência do fruto que devemos demonstrar através da nossa aceitação a Ti.
que nós possamos, meu Deus, nos render a todos os dias a tua vida, que a vida de Cristo seja viva em nós e através de nós, que nós, em nome de Jesus, possamos sermos semeadores da tua palavra, para que no grande dia tu possa vir fazer a colheita. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aos nossos amiguinhos.